Deixa eu até voltar aqui, Ari, porque tem que voltar, Ari, tem que voltar nesse slide bonito com o bonequinho aí do professor que Paloma, né, Paloma Vitorino fez aí, e a gente já deixa aqui um merchan para ela, né, quem quiser, é só procurar a Paloma aí Vitorino, ó, que bonequinho legal, dá um brilho aí nos slides e tudo mais, tá? Vamos continuar. Bom, como eu ia dizendo, vamos lá. A gente precisa compreender bem teoria geral do crime. Por isso que aqui nós estamos gastando muito tempo e energia em teoria geral do crime, tá? Teoria geral do crime. Porque isso, você formou uma base, você entendeu, você sabe como funciona, você vai detonar geral por aí, tá? Esse conhecimento você vai aplicar em qualquer prova de direito penal. Não adianta sair desesperado correndo para estudar a parte especial do direito penal, se você não dominar a parte geral. Você precisa dominar a parte geral, tá? E é por isso que eu insisto em a gente aprender bem a parte geral do direito penal, principalmente teoria geral do crime. Primeira questão é, veja só, eu te dei uma noção de fato típico. Né? Falei o conceito de crime, à luz da teoria analítica, né? Que estuda o crime à luz das suas estruturas. 3 grandes estruturas que você que está aqui conosco já está careca de saber. Crime é fato típico, ilícito, realizado por um agente culpável. Você já sabe. Esses 3 elementos, fato típico, ilicitude, culpabilidade, esses 3 elementos transformam um evento, um fato humano, em crime. São elementos responsáveis por transformar aquele evento, aquele fato, em um crime. São responsáveis por isso. Só que cada elemento desse, cada estrutura, ela é preenchida por inúmeras mini estruturas e a gente precisa conhecer cada uma delas. E aí eu estudei contigo aqui o fato típico. Estudei contigo conduta, dei a definição de conduta. Várias correntes, vários aportes que definem conduta. Trouxe aqui para você. E da forma que a gente trouxe nessa aula, que a gente trouxe tudo isso, foi cobrada lá na prova do MP-DFT. Trabalhamos nexo de causalidade, tipicidade, vamos trabalhando cada uma dessas coisas. Trabalhamos a relação do fato típico com a ilicitude, fato típico com a ilicitude, o primeiro elemento do crime, com o segundo elemento do crime. Lembra que eu falei que nós adotamos a teoria da indiciariedade, ou seja, todo fato que é típico, ele presume, né, faz presumir que o fato também é ilícito. Eu falei isso aqui para vocês. Professor, cheguei nessa hora agora, estou entendendo não, eu não estou conseguindo visualizar não. Pelo amor de Deus, me ajude. Calma, tranquiliza o teu coração. Vou desenhar aqui, o tio vai desenhar aqui para você e você vai me ajudar, tá? Como é que você vai me ajudar? Dizendo se entendeu, se não entendeu, tá? Você vai me ajudar mandando esse feedback aí, tá? Você que está assistindo gravado, pô, que é a aula que tem aqui acesso conosco aqui no grupo do WhatsApp, manda a tua dúvida lá, vamos interagir, pô, vamos interagir. Tá? É falando disso que a gente aprende, é sendo repetitivo que a gente aprende, tá? Sem pressa, vamos lá. Ó, eu falei que nós temos 3 elementos, pô. Fato típico, nesse momento de revisão, temos o fato típico que eu já falei, temos um segundo elemento, ilicitude, e temos um terceiro elemento, que é a culpabilidade. Temos esses 3 elementos. Esses 3 elementos, culpabilidade. Você vai dizer, Anderson, beleza, você explicou sobre o fato típico, nós trabalhamos o fato típico, e você disse que se o fato ele é típico, se ele preenche todos os requisitos do fato típico, presume-se, pela teoria da indiciariedade, olha que bonito o nome, porque ele indica, ele é indício de que o fato também ele é ilícito, ele já indica isso, tá? Ou também essa teoria é chamada teoria da ratio cognoscendi, ou teoria da indiciariedade, guarde isso. Então veja só, se ele indica que esse segundo elemento aqui, né, que o fato ele indica, ou seja, ele indica que o fato é ilícito, ele indica o segundo elemento da teoria geral do crime, tá? Aí você vai dizer, professor, mas ilicitude não é antijuridicidade, não? Eu vi antijuridicidade. Calma aí, coração. Tome aqui como sinônimo, apesar de haver uma discussão doutrinária a respeito. E aí, vamos passar aqui bem por cima uma discussão que, para a primeira fase, sequer para a segunda fase, vai ser que é tão cobrada, tá? Mas aí, qual é a discussão? É que não tem como um fato, ele só é crime em razão da lei, em razão do direito, eu não tenho como dizer que é
né, que é antes né, fora do direito, algo ali, né, contrário ao direito. Mas tome como sinônimo, como sinônimo. Ele estudou antes juridicidade. Tanto faz aqui, tome como sinônimo, tá? Então, o fato típico, ele presume-se ilícito. Tá? Ilícito, eu já tenho essa presunção. O que é que isso importa, Anderson? Importa o seguinte, que eu, que estou alegando que cometi um fato típico, eu agora tenho que provar, tenho o dever de provar que eu agi sobre o manto de uma justificante, né? De uma justificação, existia uma justificação permitida legalmente para que eu pudesse agir, né? Para que eu pudesse realizar aquele fato típico, tá? E aí, quais são as justificantes? Quais são as justificantes? Né? Ou seja, o que é que justifica eu cometer um fato típico e ele não ser ilícito? E aí, nós temos quatro justificantes legais, tá? 4 justificantes legais. Que você sabe de cor e salteado. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Temos essas 4. E aí a doutrina traz também o consentimento do ofendido como causa supralegal, ou seja, aquele que não está previsto na lei, mas foi uma construção jurisprudencial e doutrinária. Tá? Então, temos 4 legais e uma construção doutrinária e jurisprudencial. Professor, esquematiza, me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não chora, criança. Vamos fazer isso agora, tá? Ó, ilicitude, o segundo elemento da estrutura da teoria geral do crime. Ilicitude. Ilicitude. Eu tenho 4 elementos, tá? Legais e um supralegal. Mas, vamos lá, ó. Os legais. Eu tenho os que decorrem de uma situação de perigo, de uma necessidade, de uma situação de perigo. Os decorrentes, né? Os decorrentes de uma situação de perigo, enfim. Perigo, necessidade, necessidade. Eu tenho esses. E quais são esses? Ó, é o estado de necessidade e a legítima defesa. É o perigo, é a necessidade de defender o meio jurídico que faz fundamentar o estado de necessidade e a legítima defesa. O estado de necessidade e a legítima defesa. Até mesmo, e aí saiba que o Estado, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Naquela situação, por exemplo, que surge uma situação de perigo, que não tenha alguém que possa debelar o perigo, que possa te salvar, você tem que se salvar, meu amigo. Né? Cada um por si e Deus por todos, salve-se. Né? Tem uma situação ali de perigo, a gente vai falar um estado de necessidade. Ou então há uma injusta agressão contra você, por não dar tempo o Estado chegar para impedir. Pô, o Estado não pode obrigar que você receba, né, a agressão passivamente ali, sofra a violência. Não, você pode repelir a agressão injusta. Então, diante dessa situação de perigo, diante dessa situação de necessidade, essa justificativa, essa fundamentação, surgem essas duas excludentes, estado de necessidade e legítima defesa, tá? Que vamos detalhar. E aí eu tenho umas que surgem do próprio direito. Tem uma que surge do próprio direito, que é o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Esses dois decorrem de uma situação jurídica, do direito, do próprio direito, de um mandamento legal. Né? Tem ali um exercício regular de direito e um estrito cumprimento do dever legal. Tá? Vamos falar deles mais à frente, com calma, mas eu quero que você perceba isso. Eu tenho uma causa supralegal. E aqui já é questão de prova isso. Pode cair na sua prova. Das causas excludentes de ilicitude abaixo, quais, né? O qual indique, né? Aponta isso na a causa excludente de ilicitude, que é supralegal. Qual é que é supralegal, Anderson? Qual é que é supralegal? Aquela que não está prevista na lei, mas é uma construção jurisprudencial e doutrinária. O consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Menino, olha que coisa linda esse bonequinho aqui.
Rapaz, bicho, que coisa bonita. Olha aí, que chique. Essa galera é show demais. Essa galera é show. Como diria uma amiga minha, que eu queria que ela estivesse aqui na aula, né? Mas ela não tá. Mas toda a legenda dela, em toda foto, é show, papai. Ela só tem essa legenda, é show, papai. Mas vamos lá, vamos lá. Galera, ó, ilicitude. Então eu tenho, decorrente de situação de perigo e necessidade, eu tenho o estado de necessidade e a legítima defesa. Decorrente de uma situação de direito, eu tenho o exercício regular de direito e o estrito competente do dever legal. E eu tenho uma causa supralegal, que foi uma construção jurisprudencial, decisão dos tribunais, e doutrinária, que é o consentimento do ofendido. Surge essa causa aqui do desvalor do bem por parte do ofendido. Desvalores aquilo, né, não tão importante, enfim. E aí nós vamos tratar de cada uma delas agora, especificamente, tá? Bem detalhadozinho, tá bom? Vamos falar delas bem detalhadozinho para... Pronto. Sou pronto. Ó, esse aqui eu falei na próxima aula, mas me permita reiterar para que você não se esqueça, para que você guarde nesse seu coraçãozinho que vai detonar inúmeras questões de prova, tá bom? Ó, tudo bem, se você falou das causas excludentes de ilicitude, você citou de onde é que elas decorrem, né, qual a fundamentação, isso aí para uma prova dissertativa eu vou arrasar, porque eu vou lembrar, e já vou começar minha redação com conteúdo para a manga, vou ter o que escrever, porque você não escreve, você não disserta, se você não tem de onde tirar, meu amigo. Você não inventa as coisas, não. Você tem que ter um local para tirar. E aqui eu estou dando pano para manga, tá? Então, veja só. Agora, você vai ter o conceito de ilicitude. Coisa mais bonita do que você começar, por exemplo, uma redação falando de um conceito, falando da natureza jurídica, o que é que aquele instituto representa para o direito, o que é aquele instituto na essência para o direito, né? Olha que legal, que bacana. Conceito, eu trouxe o conceito aqui de Rogério Sanches Cunha e vou incrementar aqui, colocar algumas coisinhas, mas vamos entender. Anderson, o que é ilicitude? O que é ilicitude? Ó, a ilicitude ela deve ser entendida como uma conduta típica, tá? A ilicitude ela deve ser entendida como uma conduta típica, não justificada, espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Vixe, Anderson, entendi não. Macho, é o que eu acabei de te explicar. Aqui comigo, preste atenção. Eu não tenho três elementos, ó. Você tem um fato típico, Cara, quando você comete um fato típico, por exemplo, saca minha arma, efetua um disparo contra o indivíduo, matei o indivíduo. Ora, matar um indivíduo, se eu disser, ó, matar alguém é crime, teu primeiro pensamento é, ou então você assim, depende, né? Você vai dizer, ou é ou depende, né? Você vai dizer isso. Então, veja só, por que eu estou dizendo que não é crime? O porquê depende? Porque ele é indiciário da ilicitude, tá? Ele é da ilicitude. Ou então, veja só, a juridicidade diz que você realiza uma conduta típica, ou seja, atirei em alguém. É típica porque está previsto lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Está previsto lá, tá? Matar alguém. Você realizou um fato típico, preencheu todos os requisitos do fato típico. E aí, você entra na ilicitude. Aí você vai dizer assim, está indicando que isso é ilícito também. Isso não é permitido matar alguém, mas pode ser, em algumas situações, que você possa realizar, ou seja, numa situação justificada. Ó. Se a situação não for justificada, a conduta vai ser ilícita, tá? Então, o que você pode entender no primeiro momento? De maneira simples, rasteira aqui, para você guardar no coração. Tá? O que é ilicitude? É a relação de contrariedade da sua conduta com o ordenamento jurídico. É a relação de contrariedade da sua conduta com o ordenamento jurídico. Tá? Guarda isso. Você que está anotando aí o exemplo, Bárbara que está aí anotando, né? Pau na máquina, né? Escreva esse conceito, não perca o conceito, tá? Não perca o conceito. Então, é isso. Tá? Essa relação de contrariedade da sua conduta com o ordenamento jurídico. Bom, só que essa ideia de contrariedade da sua conduta com o ordenamento jurídico revela o que a doutrina chama de
antijuridicidade ou ilicitude formal. Ou ilicitude formal. Porque parte da doutrina traz uma perspectiva, uma ideia de ilicitude material também. Ilicitude material. Tá? E o que seria a ilicitude material? Se eu sei que a ilicitude formal, é essa mera relação de contrariedade do fato, né, da sua conduta, da conduta do agente com o ordenamento jurídico, se eu sei disso, a ilicitude material pode ser traduzida como lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Copiou? Entendeu? Repito, posso ser repetitivo? Serei, tá? Vou falar novamente para você. Ilicitude formal é a relação de contrariedade da sua conduta com o ordenamento jurídico. Existe uma lei, existe uma norma, um mandamento legal dizendo assim, não mata, você vai e mata, você contrariou o mandamento legal, tá? A lesão ou a mera ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado, protegido, revela o que a doutrina chama de ilicitude material. Ilicitude material. E aqui, vou trazer umas críticas, não minhas, de Greco. Né? Quem sou eu para fazer crítica? Pô, isso aqui, desassiste. Não é necessário a gente estar falando, discutindo isso, e aí a parte da doutrina, por quê? Essa ideia de desvalor da conduta, ou essa ideia de lesão, ao bem jurídico tutelado, a gente já discute lá na ilicitude material. Né? Ora, se eu estou realizando um fato que viola uma norma jurídica, é claro que eu estou lesionando um bem jurídico, porque eu não posso criar um crime sem que haja um bem jurídico tutelado. A gente estudou isso lá na turma 1, no módulo 1, a gente estudou essas coisas. Os princípios que regem o direito penal. Né? E eu lembro muito bem que eu falei aqui para vocês vão recordar agora quando eu falar, que eu não posso criar um crime sem que ele tutele um bem jurídico. Não existe crime sem tutelar um bem jurídico. Ele tem que proteger alguma coisa. Porque o direito penal serve para proteger os bens mais caros, mais importantes para a sociedade. Então, claro, se o cara está realizando uma conduta, realizou uma ilicitude formal, é claro que essa vai ser material. É desnecessário estar falando isso. Mas aqui, por desencargo de consciência, e para te preparar bem essa prova, trago isso aqui para você. Tá? Se cair na prova, detona. Se é para dissertar, disserta. Se é numa prova oral, meu amigo, destrua, olhe nos olhos do seu examinador, cresça diante da banca e solte o verbo. Tá? Acorde brabo nesse dia, acorde brabo mesmo. Ó, tem aqui para você revisar, para você ler, né? Depois, enfim. Ó. Ilicitude formal é a mera contradição entre o fato praticado pelo agente e o ordenamento jurídico. Ilicitude material é o conteúdo material do injusto, ou seja, o caráter antissocial da conduta, traduzido na lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Está aí para você. E aqui as críticas, né? Reserva essa crítica, essa discussão que eu acabei de falar. Pô, se eu quero discutir se provocou lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico, eu discuto isso lá na esfera da tipicidade, né? No primeiro elemento da estrutura analítica de crime. Eu não preciso estar discutindo isso aqui agora, tá? E aí vamos adiantando, tá? Ó, ilicitude genérica e ilicitude específica. Só para revisar, porque isso nós falamos na aula passada, tá? Ilicitude genérica é a ilicitude que está externa ao tipo penal, o incriminador. Situa-se fora do tipo penal. São essas que nós vamos estudar agora, praticamente, né? Está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, né? Está fora. Consentimento do ofendido, está fora. Vamos estudar. E tem a específica, né? Que ela está presente, alojada no próprio tipo penal, na própria descrição penal. Eu trouxe aqui violação de correspondência, mas até melhor para entender é a violação do domicílio. Por exemplo, para você cometer o crime de violação do domicílio, um dos requisitos é que não haja consentimento do morador. Se o morador consentir que você entre na casa dele, não há se falar em crime. Né? Então, essa causa, esse consentimento do morador, já faz parte lá do próprio conceito, né, do crime. Então, é um excludente que está ali no conceito, no próprio tipo penal. Tá? E aí a gente também vai ter os outros exemplos de excludentes e ilicitudes especiais, específicas, que é trazida pela parte especial do Código Penal. Por exemplo, quando a gente vai falar do crime de aborto,
a gente vai ver lá que em algumas situações, quando o médico realiza o aborto